Bom dia. Deuteronômio 33, livro de Deuteronômio, capítulo 33, penúltimo capítulo deste livro. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu estas bênçãos ao povo de Israel. E assim proclamou Moisés: o Eterno veio do Sinai e lhes alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas montanhas. Na verdade, amas os povos, todos teus santos estão sob tua proteção. Eles se prostram aos teus pés e aprendem as tuas palavras. A Torá, a lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. E Deus foi em Israel sempre que se congregaram as cabeças dos povos em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Rubem e não morra, ainda que seja poucos seus homens. E afirmou a Judá esta palavra de bênção: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traz-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e sê tu todo auxílio contra os inimigos. E esta bênção declarou a Levi: os teus urins, os teus tumim, ó Eterno, seja para os teus servos, que escolheste e favorecestes, pois tu os puseste à prova em Massá, provação com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras, e não reconheceu seus irmãos, e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria, porém soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos, a Jacó e a sua Torá, a lei, a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocausto perfeito ao seu altar. Abençoa ao Senhor todos os esforços da tribo de Levi e faz com que ele seja cada vez mais forte, que todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem, a fim de que nunca mais se levante, seja quem forem. E sobre Benjamim derramou a sua bênção, declarando: o amado Deus habitará seguro com ele todo dia. O Eterno o protegerá, e Benjamim descansará nos seus braços paternos. De José afirmou: bendita seja toda a tua terra, com que há de mais excelente o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas, com os bons frutos que o sol amadurece, e o melhor que a lua e as suas estações possam dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. E quanto a Zebulon, assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Isacar, em tuas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios legítimos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias.
Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica espreita como uma leoa, e quando ataca despedaça um braço e também a cabeça da sua presa. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justiça, a justa vontade de Deus e os seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Baçã. Quanto a Naftali, determinou: Naftali tem a fartura da graça e dos benefícios do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul, em direção ao mar. Com relação a Ser, afirmou: bem-aventurado seja Ser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite puro seus pés. Sejam de ferro e bronze as tranças das tuas portas, e permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. Não existe ninguém como o Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele e montar garboso sobre as nuvens do seu reino. Ó Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrói-os. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o orvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, Israel! Como tu, ó povo, cuja salvação vem do Senhor. Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. As bênçãos, Moisés se despedindo do povo, sabendo que ia morrer, que Deus já tinha dito para ele, tinha dito que ele não ia adentrar a terra prometida, que ele não ia assumir a promessa junto com os outros. Então ele abençoa a Israel. Nós vemos bênção, como nós vimos, para cada tribo, para as 12 tribos de Israel. Dedicou uma bênção de acordo com a palavra de Deus. Assim como naquela região o povo tinha o hábito, o costume de abençoar antes da partida, assim como nós vimos José abençoando os filhos, nós vimos Jacó abençoando os filhos de José, a mesma maneira. Então ele abençoa agora todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Deuteronômio capítulo 34. Então, vindo Moisés da planície de Moabe, subiu o monte Nebo, ao tope de Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan no norte, e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Negueb, as terras do sul, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou Deus a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que te faço vê-la com teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás os rios, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Deus ordenara. Depois de ele ter abençoado todas as tribos, as 12 tribos de Israel, Deus tinha mandado ele subir ao monte Nebo, lá em Moabe, onde ela estava toda ali, Canaã. Deus mostrou tudo para ele. Tá vendo essas terras aí? Foi que eu prometi. Essas terras
que eu vou fazer. Na época de Abraão, Isaac, Jacó, prometi que daria. Essa é a promessa. Deus estava relembrando uma promessa quase 500 anos atrás, quando fez Abraão. Por tudo isso que ele tinha prometido. Entregar. Só que você não vai entrar. Você só vai ver daqui. A minha palavra está se cumprindo. A palavra de Deus se cumpre. Não importa o tempo, se Deus nos prometeu algo, vai acontecer. Deus tinha prometido a Moisés que ele ia ver. Ele viu. Ele só não entrou. Por que ele não entrou? Por causa da desobediência, da rebelião lá na época da rocha, quando Deus mandou ele falar com a rocha. Ele se rebelou, ficou irado, fez o que não deveria. Mas a palavra de Deus se cumpre. O povo vão entrar agora a terra prometida. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Deus ordenara. Deus mesmo sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias, ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico havia desvanecido. Ele morreu com 120 anos de idade, forte, enxergando perfeitamente bem, normal, com todas as suas forças. Não foi por uma doença, uma fraqueza, qualquer enfermidade que ele morreu. Ele morreu porque Deus disse que ele não iria atravessar, estava na hora dele morrer. Então Deus mesmo o matou. E mais, Deus enterrou, prova tal o seu corpo que ninguém, todos os outros da história, nós sabemos, a Bíblia os relata onde foram enterrados, as pessoas sabem onde estão, Moisés não. E no livro de Judas, no Novo Testamento, Judas, que era o irmão materno, né, de Jesus, filho de Maria, ele é o penúltimo livro da Bíblia, de Judas. Ele fala que o diabo contendeu, né, com os anjos do Senhor, porque ele queria saber onde Moisés estava enterrado, porque o diabo, como sempre acusador, estava acusando a Moisés, porque Moisés, sem ordem, sem autorização de Deus, tinha matado uma pessoa no Egito. Então já o qualificava como assassino e achava que tinha direito. É um ensinamento grande que nós temos ali em Judas, porque nem o diabo, os anjos xingou, ofendeu, mas simplesmente diz: o Senhor te repreenda. Então, com referência a Moisés, ninguém sabe, ninguém jamais encontrou os ossos dele ou nada. Simplesmente ninguém sabe onde ele foi enterrado. Ele subiu ao monte, ele viu ali mesmo, Deus o matou, enterrou, desapareceu. E ninguém teve o cadáver dele, como teve do irmão dele, o Arão, a Miriam e todos os outros. Moisés, ninguém teve o cadáver para velar. Os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés ali mesmo nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram tudo conforme se ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com que Deus houvesse dialogado face a face. Também, jamais surgiu alguém que realizasse milagres portentosos e maravilhas semelhantes àquela que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exército, contra a terra dos egípcios. Portanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vista de todo o povo de Israel. Moisés
tinha, por ordem de Deus, tinha orado, imposto a mão, ungido a Josué. E Josué, então, agora assume a liderança, o povo de Israel passa a obedecer. Mas o que a Bíblia relata, depois nós vemos toda ela, não houve jamais nenhum outro homem, nenhum outro profeta que operasse os milagres, as maravilhas, os prodígios, sinais que Moisés operou. Abrindo o Mar Vermelho, todas aquelas pragas no Egito, tudo que ele fez, nenhum outro fez igual. Mas ele fez tudo em obediência ao Senhor. E aqui termina, né? Nós terminamos aqui então a história de Moisés. E agora, a partir de agora, nós vamos começar falando sobre Josué. Josué, que inicialmente era um servo dele, que estava ali, que servia Moisés. E também foi um daqueles dos 12 que foi enviado no início para espiar a terra. E todos aqueles que saíram do Egito, só resta agora 2 vivos. Josué, que vai liderar o povo, e Caleb. Todo o restante faleceu, padeceu, morreu no deserto. Todos eles, inclusive Moisés. Todos agora que estão ali agora é uma nova geração. Pessoas que nasceram no deserto. Nesses 40 anos, são pessoas nascidas no deserto. Começamos então, Josué, capítulo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisareis, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, sê de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que eu te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Deus agora fala diretamente com Moisés, com Josué. Deus fala diretamente com Josué agora, sem ser através de Moisés ou qualquer outra coisa. Recomenda, fala, olha, assim como eu tinha prometido, levanta, sê corajoso, lidera este povo, você vai conduzi-los à terra que eu prometi. Todo lugar onde você pisar, você entrar, a terra pertencerá a vocês. Aonde a sola do seu pé tocar, será de vocês. Ser corajoso, batalhe, mas medite, pratique a palavra. Não esqueça jamais a palavra. Viva, medite, leia, estude e coloque em prática, para ser vitorioso em toda empreitada.
essa recomendação de Deus para Josué é para mim, é para todos nós. Nós seremos vitoriosos em todas as áreas se obedecermos a palavra de Deus, se formos corajosos, se tivermos sempre a palavra, o evangelho do Senhor no nosso coração, na nossa mente, em tudo na nossa vida. Se nós vivermos o evangelho, viver a palavra dele, nós seremos vitoriosos. Ser corajosa. A Bíblia fala para não sermos medrosos, para não sermos tímidos. E Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino do céu, ou seja, os medrosos. Sejamos corajosos. Se nós estivermos agindo em conformidade com o evangelho, não temos que temer nada, nem ninguém. O único que nós temos temor é Deus. Bastante. O nosso temor para com Deus faz com que nós o obedeçamos em tudo. Se nós estivermos obedecendo, vivendo o evangelho, nós seremos vitoriosos. As pessoas ficam repetindo muitas das vezes versículo bíblico, que não são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Sim, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas a nossa vitória está em obedecermos, que a nossa vitória está nele. A vitória foi conquistada por ele. E a nossa vitória também não é aqui. Somos vitoriosos em Jesus. Então Deus, quando começa com Josué, fala, não, ser corajoso. Seja corajoso. Mas pratique a palavra, medite. Que o livro esteja sempre nos seus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Deus estará conosco. Se nós estivermos nele, estivermos vivendo a sua palavra, estivermos praticando, meditando, vivenciando a sua palavra. Então Josué orientou os oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão. Neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Entretanto, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés declarou Josué: recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Deus vosso Deus concede descanso e vos dará esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças, os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armado diante dos vossos irmãos e os auxiliares, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós. Igualmente eles tomem posse do território que Deus vosso Deus lhe concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Moisés, então, a primeira ordem, ele falou: olha, passa, avisa todo o acampamento. Prepara provisões, se prepara, se organizem, porque daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão e vamos tomar posse da terra, da promessa do Senhor. E com referência à tribo de Rubem, Gad, a tribo de Manassés, aquela que tinha pedido, e Moisés tinha concordado que eles ficassem com aquelas partes que tinham sido inventadas antes de cruzar o Jordão, falou: olha, famílias, esposas, crianças, mas os homens guerreiros vão cruzar com os outros para combater. E depois que todos os outros irmãos, todo mundo tiver assumido a herança, então vocês retornam para suas terras, para suas famílias. É interessante que ele está dizendo assim para o povo: daqui a 3 dias nós vamos cruzar o Jordão.
Mas interessante que o povo não está vendo uma ponte ali. Mas nós vamos ver a primeira ação de Josué. Eles vão cruzar o Jordão. Eles vão começar a conquistar. Eles vão começar a assumir a terra que Deus já tinha dado para eles. É interessante que o tempo todo nós vemos Deus falar assim: a terra que eu vos dei, a terra que eu vos concedi. Mas essas terras são habitadas. Essas terras tinham pessoas, tinham guerrilheiros, pessoas altas, fortes, todo tipo de coisa. Mas Deus já disse: eu te dei. E Deus, nós vimos depois que o povo realmente assumiu. Deus também só fica falando com nós hoje muitas vezes: olha, eu já te dei isso, eu já te dei a cura da enfermidade, eu já te dei a sua família de volta, o seu casamento restaurado, eu já te dei a solução para uma dívida, eu já te dei a solução para o seu trabalho, eu já te dei uma solução, sei lá, qualquer situação, mas nós olhamos com os olhos físicos e não vemos. Eles também estavam olhando e não estavam vendo. Mas Deus disse: já te dei. Então nós vamos ouvir o que Deus falou com Josué: sede corajosos. Vamos ser corajosos. Aquilo que nós tocarmos é nosso. Aquilo que você colocar, planta no seu pé é seu. Se Deus lhe deu, falou: não, já lhe deu a cura, já lhe deu isso, aquilo, então nós temos que assumir. Ah, não importa, o médico falou que não tem cura. Não importa o que o médico falou. Se Deus disse que já deu a cura. Se Deus disse que já deu a restauração do seu casamento, não importa se seu marido, se a sua esposa está com amante, está com outro, tem filho, não interessa. Deus falou que já deu. Então é acreditar. É acreditar. Ser corajoso. Sendo corajoso. Caminhando. E com certeza consegue a vitória. Diante disso, todos responderam em voz alta: tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviar, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo, obedeceremos a ti. Basta que Deus, teu Deus, esteja contigo, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. O povo respondeu, falou: não, faremos tudo que você mandar. Só queremos que Deus esteja com você. E qualquer pessoa que se rebelar contra as suas ordens, nós mataremos. Nós te obedeceremos em tudo, não importa o que você falar. Nós faremos. Só queremos que Deus esteja com você. E o próprio povo agora, o próprio Israel, fala com Josué: tão somente ser forte e corajoso. Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser tímidos. Temos que aprendermos a ser corajosos diante de qualquer situação. Covarde só podemos e devemos ser com o pecado. Não é com o diabo, não, é com o pecado. O diabo nós encaramos, nós o repreendemos, nós o amarramos em nome do Senhor e expulsamos. O diabo não tem que temer diabo, não. Temos que temer o pecado. Nós temos que fugir do pecado. Olhamos para alguma coisa, nos atraiu, tivemos desejo, queremos, almejamos alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, temos que correr, temos que fugir. Temos que fazer como José. Quando a mulher lá de Potifar tentou agarrar, ele saiu correndo, deixou a roupa na mão dela e correu. Não é porque ela era feia, não. Segundo a relata da Bíblia, ela era uma mulher bonita, jovem. Ele fugiu. Ele sabia que não podia errar, não podia pecar. Nós temos que correr, ser covarde contra o pecado. Agora, com todo o resto, sermos corajosos, sermos decididos em nossas decisões, tudo que nós formos fazer. Altivez, caráter, força e poder. O poder que nós temos é do Senhor. Então, somente ser forte e corajoso. Não temer a nada. Deus falou, então é nosso. Tomar posse da bênção. Não é só levantar a mão e dizer eu tomei posse, eu recebo, não. É agir com coragem, com lealdade à palavra de Deus.
antes de nós ficarmos afirmando, não, Deus é fiel, nós temos que saber que nós é que temos que ser fiel a Deus. Vamos aprender muito com Josué. Nós concluímos hoje aqui o primeiro capítulo do livro de Josué. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 2 do livro de Josué. Todas as respostas, tudo nós precisamos estar na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Meu amor.